Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 1, As qualificações dos presbíteros e diáconos. Quinta-feira. Ler com oração, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. As qualificações de um presbítero. Nós já vimos que os presbíteros precisam servir ao Senhor na igreja em sua cidade, alinhados com os ensinamentos dos apóstolos. Hoje veremos que para exercer tal função, eles devem atender a vários requisitos, conforme lemos em 1 Timóteo 3:1, que diz: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado refere-se a bispo, que é o mesmo que presbítero. Esse aspirar é um desejo, uma aspiração pura, sem aquela mera ambição maligna por posição. Aspirar ao episcopado com motivação pura, sem ambição, é uma forma de progredir no viver cristão. No cristianismo, muitos desejam ser presbíteros por causa de sua posição e até lutam por isso. Contudo, estamos falando de aspirar, de almejar o episcopado. Quem o deseja sem ambição, excelente obra almeja. Lemos também: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4,15. Isso significa que não basta desejar o episcopado, mas é necessário ser diligente, esforçar-se, ter atitude ao servir na igreja, para que o progresso a todos seja manifesto. Lemos ainda em 1 Timóteo 3,2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ser irrepreensível é ser sem culpa, isto é, ninguém tem motivos para acusá-lo de coisa alguma. Ser temperante é ser alguém com autocontrole, equilibrado. Ser sóbrio é agir com sensatez. Muitos irmãos são explosivos, têm o pavio curto, todavia o presbítero deve ser temperante. Precisam ser modestos e ter domínio próprio. Devem ser hospitaleiros e praticar a hospitalidade com o coração. A Bíblia afirma que alguns, ao praticar a hospitalidade, acolheram anjos. Essa hospitalidade não significa apenas oferecer uma cama para dormir. Ao hospedar um irmão, seja cuidadoso, amoroso, ofereça-lhe o melhor que puder e não o despeça de mãos vazias. Conforme a necessidade, exercite o dom de ofertar riquezas materiais. O presbítero não pode ser dado ao vinho, nem ser violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O vinho neste contexto é o vinho do mundo, que tira a sobriedade. E sem sobriedade, como um presbítero pode conduzir a igreja? Em Efésios, Paulo nos admoesta a não nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas a nos encher do Espírito. No Antigo Testamento, o Senhor, em sua misericórdia, abriu uma porta para quem queria servi-lo, mas não era da linhagem de Arão, a lei do nazireado. No entanto, havia algumas condições para ser um nazireu, e uma delas era não se alimentar de nenhum produto da videira. Aplicando isso à nossa realidade, significa que não podemos ter a alegria do mundo, pois nossa alegria vem do Senhor. Aleluia! A alegria do mundo é efêmera, mas a do Senhor é permanente. O presbítero não deve ser violento, porém cordato, isto é, ser alguém tranquilo, cordial, gentil e que sabe ouvir as pessoas.
Também deve ser inimigo de contendas, não avarento, o que significa, respectivamente, ser pacífico e não amante do dinheiro. Devemos aprender com o apóstolo Paulo, que não tinha apego às riquezas materiais nem sórdida ganância. Pelo contrário, ele mesmo trabalhava para suprir suas necessidades e a dos irmãos que serviam ao Senhor junto com ele. Além disso, um presbítero precisa governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 4 e 5. Um presbítero deve administrar bem a própria casa, mantê-la em ordem, cuidar bem dos filhos para que sirvam ao Senhor. Ele também não deve ser neófito, para não se ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. Ocorreu exatamente isso quando Paulo estabeleceu os primeiros presbíteros. Eles eram neófitos, ou seja, recém-convertidos, sem experiência para conduzir uma igreja. Temos aqui uma séria advertência. Não se devem estabelecer presbíteros de qualquer maneira. É necessário buscar dentre os irmãos da igreja os mais crescidos em vida, que buscam o Senhor, alimentando-se da palavra de Deus diariamente, invocam o nome do Senhor e oram pelos irmãos. Assim, quando vierem situações difíceis, eles podem levá-las diante do Senhor para encontrar soluções. Ainda é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7. Um presbítero deve ter caráter e atitudes adequadas, com um viver correto perante a sociedade. Por exemplo, ele não pode ser visto como um devedor reincidente, mas deve comprar e pagar, e não se envolver com negócios desta vida. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8. Que o Senhor prepare servos adequados para servi-lo. Amém. Pergunta de hoje: de que forma desejar o episcopado é almejar algo excelente para a igreja? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.